Olá, bom dia. Eu acabei de aguar o milho e vim compartilhar uma palavra com vocês aqui. Esse aqui é um dos motivos por que eu acredito em profecia, né? Esse é um dos motivos. Olha só, eu vou ler aqui 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, tá bom? E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de não passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara. E de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó meu rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai, vê onde ele está, para que envie, e mande-me trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com carros e carros, com cavalos e carros. Então o moço disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Tá bom? Agora eu vou ler mais algumas passagens aqui, tá bom? Eu vou ler aqui em Marcos 4 e 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Tá bom? Vou ler também aqui em Lucas 12. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Vamos lá. Eu vou resumir aqui, tá bom? O rei da Síria, antes dele convocar o seu conselho, os seus comandantes, ele ficava na cama dele antes de dormir pensando: o que eu vou fazer amanhã? Um plano meu para amanhã. Na cama dele, antes de dormir. E o Senhor já sabia o que ele estava pensando. Eliseu, antes de dormir, o Senhor já falava com ele: ó, fala para Israel para amanhã não passar em tal lugar não, que eles vão estar lá. Não uma nem duas vezes, foram várias vezes que isso aconteceu. E quando ele ficou sabendo, como que esse homem sabe? Ele achou que tinha um traidor no meio dele. Ele falou: escuta, quem é que está me traindo? Aí um deles falou assim: não, senhor. Um deles falou: não, senhor, não tem ninguém traindo. É que o homem de Deus sabe, porque o Deus dele revela para ele o que o Senhor pensa na sua cama de dormir, na câmara, à noite. Aí então manda buscar esse homem. Aí mandaram buscar ele, cercaram a montanha, né? De manhã o moço dele viu, falou: meu senhor, o que vai ser da gente? Aí ele disse: calma, rapaz.
mas são os que estão conosco. Então ele orou ao Senhor para abrir o olho do moço, para ele ver o que tinha no monte, né? E ele abriu o olho do moço, o Senhor, e eles viram. A montanha estava cercada de carros e cavalos de fogo. Depois eu li, e ele ainda falou: Senhor, fere esse povo de seguida, faz ficar tudo seco. E depois eu li. Eita, Deus grande, né? É só Deus mesmo para fazer umas coisas dessas, viu, rapaz? É doido. Glória a Deus. É, pois é, né? Então, né? É, como é que vai lutar com um homem desse, né? E Lucas eu li que tudo que é, nada que esteja encoberto que não vai ser revelado. E tudo que as trevas fazem em oculto é anunciado nos telhados, né? Trazendo para hoje, não adianta não, eles fazem as coisas escondidas porque o telhado são as casas, né? A internet está em todas as casas, não é mesmo? Então o Senhor tem revelado para os teus servos o que vai acontecer. Isso desde o começo, viu? Né? Irã, a Síria, Líbano, esses aí são inimigos velhos já, né? Então, o que eles fazem escondido, o Senhor revela. Ele revela, né? Como foi no dia de Noé. Nos dias de Noé, os sentinelas, os vigilantes, os anjos caídos, deixaram o seu lugar no céu e desceu e se contaminou com as mulheres e geraram filhos gigantes, os Nefilim, né? E esses gigantes se multiplicaram muito. Por isso a terra foi destruída, o dilúvio, né? Acabou com todos eles. Eles não subiram ao céu, ficaram aqui na terra. Ficaram sendo conhecidos como espíritos maus ou espíritos da maldade, porque Deus não criou espírito mau, né? Tudo que ele fez é bom. E eles continuaram aprontando ainda, porque esses espíritos têm acesso, né? Tem legalidade. E as trevas usando a tecnologia e todo o conhecimento que tem, né? É esquisito, né? Quando some criança, some idoso, some homem, some mulher, né? Eles criaram em laboratório, né? Tudo que eles querem fazer, eles fazem. A palavra diz que agora não há mais restrição para tudo que o homem tentar fazer. Lá na Torre de Babel. E eles criaram. E continua aí espalhado, né? Os reptilianos, os Nefilim, continuam aí. Né? O Trump mesmo, né? Ele é o Nefilim. E a filha dele casou com o Jared Kushner, judeu da tribo de Dan. Olha só a mistura aí. Eles estão infiltrados nas igrejas, na política, em tudo quanto é canto. Eles estão dominando, né, o mundo, né? Então há uma profecia aí que o Putin vai financiar um míssil para o Irã, o nome de uma árvore que ainda ninguém sabe qual é. Eles sabem, né? É para quando chegar a hora saber que foi isso aí mesmo. E a China está financiando aí o combustível sólido para isso. O Muro das Lamentações vai ser atingido, né? Depois disso virá o rei do Oriente, que é a China. E tem uma outra profecia que a morte chegou. A partir do 31 de outubro, né? Aquela festa lá, né? Você sabe qual que eu estou falando, né? A festa das bruxas, né? 31 de outubro é uma festa consagrada, né? Muitos serão tirados. Vai haver uma morte muito grande, né? Eles não vão poder usar tudo que eles têm, não. Eles vão usar só 10%, foi falado. 10% de tudo eles vão poder usar, mas não vai poder usar em tudo, não, viu? Vai ser... Sabe por quê, gente? O cavalo, ele tem um freio na boca que o homem segura, né? As rédeas. Ele vai onde o homem quer. É o homem que controla. O Senhor está por trás de tudo. É Ele que segura a rédea, Ele controla. É Ele que segura o freio dos cavalos. Se Ele soltar, deixar os cavalos à vontade, o estrago é grande.
Mas ele está no controle, está no domínio. É ele quem regula tudo. Quando o Senhor fala que ele é o Senhor da guerra, é ele quem peleja, gente, é terrível o que ele está dizendo aí. É mais do que o que nós compreendemos. Tá? Ele deixa eles multiplicar, depois reduz. Ele deixa eles inventar tecnologia com um monte de caos, depois joga o caos contra eles mesmos. Né? Eu não sei se é verdade o que eu vi na internet, mas a China parece que está com 560% de Covid. Ainda que seja mentira, né? Tem alguma coisa de verdade aí. E olha o fogo aí, consumindo quase tudo, né? Caiu sobre eles mesmo. Então, por que eu acredito nas profecias? Porque enquanto o homem está deitado na cama, planejando, maquinando o mal contra o povo de Deus, o Senhor vai lá e revela para os dele, olha, vai acontecer isso, isso e isso. E acontece, as pessoas sabem com antecedência. E eles ficam, mas como que sabe, né? Porque o Senhor revela para o homem dele e esse homem dele revela para o povo, né? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, então os profetas é quem trazia todas as mensagens, né? A nós falou pelo teu filho. E hoje ele continua falando, ele mostra, ele fala. É o Deus de Israel, viu, gente? Lá do passado, ele não mudou, não. Ele continua sendo o Deus de Israel. Né? Não tem outro Deus, não. Não tem outra Síria, não. Não tem outro Irã, não. Não tem outro Líbano, não. É eles mesmo, viu? E para quem ainda tem dúvida, né? Eu não sabia também. Mas a Babilônia não é o que foi ensinado, não. Estados Unidos é a Babilônia moderna. É de lá que vem as filhas das prostitutas, né? As filhas da Babilônia, da prostituta. Onde vem a apostasia. É lá que é aprovado. Quando alguém quer abrir uma denominação, né? E tá tudo contaminado, viu? Porque vem de lá, já vem com a raiz, né? Já vem contaminada. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, aguenta aí. O Senhor já está voltando. Nós temos pouco tempo. Você aí que está firme, aguenta um pouco mais. Você ainda que está em cima do muro, toma uma decisão logo, ou para a esquerda ou para a direita, né? Não estou falando de política, não. Um lado ou outro, né? Escolhe o caminho que você vai seguir. E você que ainda não tomou a decisão, está esperando o quê? Entrega a sua alma para o Senhor, porque depois da morte para você não vai restar mais nada se você não estiver com Ele. A única coisa que vai restar após a morte é a ressurreição depois do milênio, a segunda ressurreição para a condenação eterna. E se você quer conhecer realmente o caminho, a verdade, a vida, e alguém que intercede por você, entrega a sua vida para Jesus. Yahushua HaMashiach, Jesus, o Messias. Faça enquanto tem tempo, que resta pouco tempo, muito pouco tempo. Não espera para a última hora não, porque a qualquer momento vai bater o martelo, aí acabou o tempo. Tá bom? Um abraço. Deixa eu voltar para a labuta.